Olá, tudo bem? Quinta-feira, 4 de junho, vamos às principais notícias de hoje, rapidinho, em poucos minutos. Você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro sinalizou com a possibilidade de estender o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais. E a morte de um garotinho de 5 anos que está mobilizando as redes sociais. Apesar dessa notícia triste, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. E vamos ao resumo de hoje. Depois de mais um recorde negativo em número de mortes por Covid-19, em um único dia, em 24 horas, infelizmente eu começo o resumo de notícias mais uma vez falando do avanço da doença aqui no Brasil. Nós chegamos a esta quinta-feira aos mais de 595.100 casos confirmados da doença e já ultrapassamos 33 mil mortes. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura autorizou a volta de 14 mil camelôs para que eles pudessem voltar a trabalhar nas ruas. Essa flexibilização para essa categoria não estava prevista no decreto que foi publicado, permitindo o início daquele retorno gradual das atividades que começou na última terça-feira lá na capital do Rio de Janeiro. Em São Paulo, logo depois que o governo tinha anunciado o retorno às aulas para julho, a Secretaria de Estado de Educação voltou atrás pouco tempo depois, dizendo que não, que esse retorno não tem data prevista e que vai depender de uma aprovação do Comitê de Contingência do Coronavírus do Estado. Falando em volta às aulas presenciais, um novo protocolo que está sendo estudado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Educação, ou seja, um conselho que reúne gestores estaduais, está esperando aí um retorno às aulas lá para agosto no modelo híbrido, ou seja, que vai contar com atividades online e também aulas presenciais. Só que o Ministério da Educação não está participando desse planejamento. Falando ainda em ações relacionadas à pandemia, sobre aquele auxílio emergencial de R$ 600 que está vigente ainda, a terceira parcela agora desse benefício vai ser paga em junho, só que o calendário com as datas certinhas, os dias da semana ainda não foi divulgado. Fontes ouvidas pela jornalista Ana Flor, que é comentarista da Globo News, apontaram que o presidente Jair Bolsonaro praticamente confirmou que vai haver uma extensão desse auxílio, desse benefício emergencial. Só não se sabe ainda se esses novos R$ 600, como se fosse mais uma parcela de R$ 600, vai ser paga em 3 parcelas de R$ 200 ou 2 parcelas de R$ 300. Ainda segundo essas fontes que foram ouvidas, pela jornalista, a preferência do presidente é que esses R$ 600 sejam divididos em 2 parcelas de 300. Por determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, o TSE vai retomar o julgamento de ações que podem cassar a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão durante a campanha eleitoral em 2018. Esse julgamento tinha sido interrompido no ano passado, depois de um pedido de vistas do ministro Edson Fachin. Agora esse julgamento vai ser retomado, foi marcado para a próxima terça-feira por determinação, como eu disse, do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa votação dos ministros vai julgar se o vice-presidente Hamilton Mourão e se o presidente Jair Bolsonaro tinham conhecimento e se foram beneficiados ou não por ataques de hackers em grupo do Facebook durante a campanha eleitoral. Os senadores discutem nesta quinta-feira um projeto de lei que ficou conhecido como Lei Aldir Blanc, que prevê uma ajuda financeira de 3 bilhões de reais para ajudar o setor cultural durante a pandemia. Entre as ações emergenciais previstas nessa proposta está a de pagamento de R$ 600 mensais a trabalhadores dessa área cultural, a profissionais dessa área. E ainda nesta quinta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi mais uma vez à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar um novo depoimento. Mas esse depoimento está relacionado a um inquérito que investiga um suposto crime de racismo que teria sido cometido pelo ministro contra chineses
em redes sociais. Eu não sei se você vai se lembrar, eu falei sobre esse caso aqui no Dose de Notícias, mas no começo do mês de abril, o ministro postou no Twitter algumas insinuações em relação à China, e nessas insinuações ele comparou o português de alguns chineses ao jeito de falar do Cebolinha, aquele personagem do Maurício de Souza que troca o R pelo L. Pois é, esse depoimento que estava previsto para hoje é justamente para investigar esse caso. Segundo fontes ouvidas aí pela Globo News, o Weintraub entregou esse depoimento por escrito e logo, minutos depois que chegou à sede da Polícia Federal, já saiu. E mais uma notícia para a gente encerrar o resumo de hoje, que ganhou muita repercussão nas redes sociais, como a hashtag Justiça por Miguel. Essa semana, um garotinho de 5 anos morreu em Recife depois de cair do 9º andar de um prédio de luxo. Segundo informações da Polícia Civil, ele é filho de uma auxiliar doméstica de um dos moradores aí desse prédio, desse condomínio de luxo, e na terça-feira a mãe levou a criança para trabalhar. Não tinha com quem deixar a criança foi junto com ela. A mãe saiu para passear com a cadelinha dos moradores. Foi quando a criança tentou seguir a mãe, tentou ir atrás da mãe. Entrou no elevador, a patroa não conseguiu impedir que a criança entrasse no elevador e acionasse vários andares. Nisso, a criança parou no 9º andar e ainda segundo a Polícia Civil, provavelmente ela tenha se escorado numa grade de ferro do elevador e caído do 9º andar de uma altura de 35 metros. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. A patroa foi parcialmente responsabilizada por negligência em relação a esse caso pela polícia, foi autuada por homicídio culposo, pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada. Infelizmente é com essa notícia triste que eu me encerro o resumo de hoje. Nem sempre eu vou conseguir trazer um assunto mais leve para me despedir de você, mas de qualquer forma eu agradeço por ter me acompanhado mais uma vez. Peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever aqui no meu canal. Amanhã eu volto com mais notícias, espero que sejam bem melhores que hoje. Um beijo para você e até lá.